E aí, o que é o termo de referência, né? O termo de referência, ele deverá ser um documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação de custo pela administração diante do orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimentos e o prazo de execução do contrato, conforme dispõe o Decreto 355 de 2000. O termo de referência ainda, ele é o documento que irá guiar a aquisição ou a contratação de serviços, além de ser uma projeção detalhada da futura contratação, sendo, portanto, indispensável, uma vez que o termo de referência for falho ou incompleto, a licitação terá viciada e a contratação não atenderá aos requisitos da administração. A maioria dos estudiosos do setor de licitações, eles colocam que o termo de referência é a parte principal da licitação, né? Um termo de referência que ele não esteja claro quais são as condições da contratação, o que a gente pretende adquirir, geralmente nós vamos contratar uma coisa que não queremos. Então, por isso que a sua elaboração deve ter um pouquinho de atenção, né? Ele deve ter a gente deve ter um cuidado na elaboração do termo de referência, né? E aí nós temos alguns itens que são obrigatórios no termo de referência. E esses itens, eles estão mencionados lá nos modelos de editais da AGU, né? O termo de referência é um instrumento que estabelece as informações e condições necessárias à seleção do contratado e à execução fiel do objeto da licitação. E ele precisa ter a definição do objeto, a justificativa da contratação. Como eu já mencionei, o termo de referência ele vai ter alguns itens que serão transcritos do estudo técnico preliminar. É só transcrever do estudo técnico para o termo de referência, como a definição do objeto, a justificativa da contratação. No termo de referência, nós vamos ter que classificar se os bens eles são comuns ou não, né? Se aquele serviço ele é comum, se aquele bem é comum, isso está disposto lá no decreto do pregão, que rege o pregão, que a gente deve classificar os bens ou serviços como os comuns, porque o pregão ele só pode ser utilizado como modalidade de licitação para aquisição e contratação de bens comuns. Nós vamos dispor ainda sobre os critérios de aceitação, o prazo de execução do serviço ou recebimento de materiais. Vamos dispor as sanções administrativas pela inexecução do objeto ou pela não entrega do material. Vamos dispor as obrigações das partes. O que a Unifesp é obrigada a fazer? O que a contratada é obrigada a fazer? Vamos ter a previsão e critérios de subcontratação no caso de serviços. Vamos ter a possibilidade de alteração subjetiva, ou seja, a modificação da razão social da contratada. Vamos ter os critérios de controle e fiscalização da execução dos serviços, os critérios de pagamento, os critérios de reajustes de preços, a previsão de apresentação e garantia de execução ou de garantia de bens, a estimativa de preços, a indicação de recursos orçamentários, quando necessários, a justificativa da adoção do registro de preço, quando licitação realizada por registro de preço, e a justificativa de agrupamento da licitação em grupos. Conforme eu já mencionei, toda vez que a gente for realizar uma licitação e queremos que essa licitação ela ocorra por licitação em grupo, a mesma deve ser justificada. O termo de referência ele pode ter ainda outras características, ele pode ter outros elementos que o setor requisitante achar necessário. Esses são os elementos mínimos que devem conter no termo de referência. Aí nós temos alguma nota, né? Importante. Nos modelos de termos de referência da AGU, que nós vamos verificar, o termo de referência disponibilizado não constam a justificativa de adoção do sistema de registro de preço e do agrupamento da licitação, devendo, neste caso, o setor requisitante acrescentar as devidas motivações. O que acontece? No modelo da AGU, não consta essa padronização
de itens, de cláusulas que vão estar prevendo a justificativa da adoção do sistema de registro de preço e agrupamento da licitação. Só que lá no checklist disponibilizado pela AGU, ela vai perguntar se no processo consta a justificativa do uso do sistema de registro de preço e do agrupamento da licitação. E o local mais adequado para que se tenha essa justificativa é no termo de referência, até mesmo porque o termo de referência vai ser o documento em que os licitantes terão acesso, né? A justificativa da adoção do sistema de registro de preço, ela deve estar conforme as hipóteses previstas lá no artigo 3º do Decreto 7892, de 2013. Somente as hipóteses elencadas no artigo 3º são previstas para poder fazer a licitação por registro de preço. Tá coisando aí? Nós vamos mostrar agora a disponibilidade da pesquisa de preço dos modelos elaborados pela AGU. Então, se vocês clicarem no link da apresentação, vocês serão direcionados para esse endereço aqui, onde consta modelo de termos de referência para a maioria dos casos que a gente pretenda adquirir ou contratar. Esse endereço também, ele consta aqui do site da Unifespa, né? Em relação à elaboração do termo de referência, a DICS e a Procuradoria Federal, junto à Unifespa, recomendam a utilização dos documentos elaborados pela Advocacia Geral da União, AGU, disponíveis para download no endereço, né? Frise-se que eventuais alterações devem ser destacadas visualmente no documento, assim como devem ser justificados no processo administrativo os casos em que os modelos de termos de referência não forem utilizados pela administração, né? Tem uma portaria a jurisprudência, a recomendação de boas práticas do Tribunal de Contas e da própria AGU é que a administração pública sempre utilize os modelos disponibilizados pela AGU. E se caso não utilize esses modelos, deve ser justificado o porquê da não utilização. Para a correta utilização dos modelos, a DICS orienta a leitura atenta das notas explicativas, constante nos documentos. Cumpre ressaltar que os documentos são revisados e atualizados constantemente pela DICS e pela AGU, razão pela qual recomenda-se que o agente ou a equipe responsável pela elaboração do documento final se mantenham atento às notas de rodapé, conforme eu já mencionei, a fim de que a DICS, ao examiná-los, tenha a certeza de que os modelos estão corretos. Vamos ver um modelo de termos de referência de compra. Aqui no site, os modelos a localização deles são fáceis, né? Então a gente vem aqui para compras, né? Compras, pregão eletrônico, compras, pregão eletrônico novamente, que vai nos direcionar para essa página. O setor requisitante, né, aqui tem modelos de vários documentos. O setor requisitante, ele terá somente o termo de referência. E este é o modelo de termos de referência da AGU. Novamente, as notas explicativas, elas devem ser lidas com atenção e, após a elaboração do documento, elas devem ser retiradas do documento. E aqui, nós temos o modelo de termos de referência, pregão presencial e eletrônico para compras, que deve ser utilizado somente para aquisição de material. Aí nós vamos ter a identificação do órgão ou da entidade. Esse número de pregão
vocês podem retirar, certo? Porque não é nesse momento que vai ser definido o pregão. Então, vocês podem retirar ele. Devendo ser identificado neste momento o número do processo administrativo. O número do processo administrativo, ele deve constar, certo? E a maioria das vezes será sempre utilizado o pregão eletrônico, né? A nossa obrigatoriedade é de realizar licitações por pregão eletrônico, salvo as exceções. E aí nós temos o item 1, que é o objeto da contratação, que vai definir o que a administração, o que a Unifespa vai estar querendo adquirir ou contratar. Mais uma vez, eu ressalto a importância da leitura das notas explicativas, pois a mesma ela traz o embasamento jurídico para que possa realizar a elaboração desse item, né? E aqui nós vamos descrever qual é a necessidade. Esse termo de referência, ele é, por exemplo, para aquisição de material de consumo, conforme condições e quantidades exigidas e estabelecidas neste termo, né? Ou material de copa-cozinha, material de solicitação de serviços gráficos. Nesse caso aqui é para aquisição. Então, por exemplo, nós vamos colocar material de consumo. E esse material de consumo, ele vai ser... Qual é a necessidade dele? Geralmente, aqui a gente descreve já a necessidade. Material de consumo para atender às necessidades do setor da PROAD. Vocês sempre colocam o setor de vocês, o setor requisitante. Conforme quantidades, né, estabelecida neste documento. E aqui nós vamos ter os itens, vamos ter a descrição completa do que a gente pretende adquirir, vamos ter a identificação do CATMAT, a identificação da unidade de medida e a quantidade de serviço. Importante que a identificação do CATMAT ela é obrigatória, pois o setor de compras só consegue cadastrar a licitação no site do Comprarnet mediante o código CATMAT ou o código CATCE. O código CATMAT é um catálogo de materiais e o código CATCE é um catálogo de serviços. E esses catálogos, eles também estão disponibilizados para pesquisa lá no site do Comprarnet. Mais à frente, eu vou estar mostrando para vocês como identificar esse código CATMAT ou código CATCE. Aqui nós vamos colocar todos os nossos quantitativos. E, como ele demonstra aqui, nós vamos informar, por exemplo, se esse item ele vai ter cota reservada, né? A cota reservada, ela é estabelecida pelo Decreto 8538 de 2015, que fala que a aquisição de materiais toda aquisição de material deve ter uma cota reservada, na medida do possível, sempre quando for divisível aquele material, para as microempresas e empresas de pequeno porte. E essa cota, ela vai até 20%, né? Por exemplo, se eu quero adquirir 10 resmas de papel. Então, eu vou pegar até 20% dessas resmas de papel e vou criar o meu item 1.1, né? E vou colocar o quantitativo destinado às microempresas. No caso, a necessidade da contratação fosse 10 resmas de papéis, eu colocaria que o meu item 1 seria 8 e o meu item 2 seria 2, né? O meu item 1.1 seria 2, que esse quantitativo de 2 resmas de papéis somente seria disponível a participação de empresas de pequeno porte ou empresas ou microempresa, para fomentar a economia dessas empresas menores. Vamos identificar aqui todos os itens que nós queremos contratar, a quantidade estimada e a quantidade de medida e a quantidade. Ou então, nós podemos usar essa tabelinha ou essa tabela. A orientação da DICS é que se utilize essa tabela, pois a mesma já vem com o valor,
né, o espaço de colocar o valor. Destaque-se que o decreto 10.024 de 2019, que rege o pregão eletrônico, ele estabeleceu a hipótese de uso do orçamento sigiloso da administração. O que é isso, né? O orçamento sigiloso é quando os licitantes não têm acesso aos valores que nós obtivemos na nossa pesquisa de preço. A gente não vai informar para eles os valores que nós encontramos na pesquisa de preço. A gente vai fazer a pesquisa de preço, os valores eles vão estar no processo eletrônico, mas não vão estar no termo de referência, que o termo de referência é o documento que é encaminhado para as licitantes no momento da publicação da licitação. E aí eles não terão acesso, eles vão ter que oferecer os preços realmente que eles estimam, né? Eles não vão ter uma média de valores da administração. Nesse momento, a nossa orientação é de que seja analisado, né, essa questão de orçamento sigiloso, né? Nós ainda não utilizamos em nenhuma licitação o orçamento sigiloso, ainda estamos estudando e a nossa orientação é de que, neste momento, não se utilize orçamento sigiloso. Que, quando forem elaborar o termo de referência, vocês usem sempre essa segunda planilha, que demonstra o valor que vocês obtiveram lá na pesquisa de preço. Se quiserem utilizar o orçamento sigiloso, antes de elaborar o documento, de instruir o processo, tenta pegar uma orientação diretamente com a gente lá na DICS, certo? A orientação é de que não se utilize, neste momento, o orçamento sigiloso. Se vocês lerem essas notas explicativas da constante no modelo de documento de termos de referência, vocês vão verificar que o que está em vermelho, eu posso, como eu já tinha mencionado antes, eu posso alterar. O que não tem destaque nenhum, eu não posso alterar. O que está de vermelho ou amarelo, o que está de amarelo, eu posso alterar. O que está só de vermelho, eu posso excluir. O que está de azul, eu só vou utilizar caso a minha licitação seja por registro de preço. Se a minha licitação não for registro de preço, ela for uma licitação tradicional, em que eu sei exatamente qual o quantitativo que eu vou comprar, que eu tenho recursos já disponíveis para isso, eu não vou usar uma licitação registro de preço. E aí eu vou retirar todos os itens que estejam destacados de azul. Caso a minha licitação seja uma licitação registro de preço, eu vou ter que preencher esses campos que estão em azul, certo? E aqui, esse item 1.1, ele coloca novamente que eu vou colocar os quantitativos, mas eu vou colocar os quantitativos por órgão participante, né? Nesse caso, na primeira planilha, eu vou colocar os quantitativos da Unifespa, né? Que são os quantitativos que eu quero para a Unifespa, porque eu quero adquirir para a Unifespa. E nessa segunda tabelinha, eu vou colocar os quantitativos se caso tiver um órgão participante. A gente abra a licitação para que outros órgãos da administração pública federal possam participar da nossa licitação. No caso, é a divulgação da intenção de registro de preço. Ela permite que as contratações que a Unifespa pretenda realizar, a gente publique, né, para os outros órgãos da administração pública federal a nossa intenção. E aí a gente a Unifespa dispõe um comunicado no site do Comprarnet dizendo que nós pretendemos, por exemplo, adquirir papel, e quem quiser adquirir papel junto com a Unifespa pode estar manifestando sua intenção. E aí, nesse momento, o órgão participante que queira participar da licitação da Unifespa, ela vai falar assim, olha, eu quero participar da licitação da Unifespa e eu quero participar com os quantitativos. Nesse momento, ela vai descrever os quantitativos que ela quer participar junto com a gente. E aqui, no caso de serem vários órgãos participantes, né? De termos vários órgãos participantes. Se tivermos só um, a gente retira os outros.
Como eu já mencionei, os itens em vermelhos, eles podem ser retirados, né? No caso, eu vou fazer uma licitação para adquirir só um item. Esse um item, a quantidade de um, ele não é divisível. Então, não vai ter como eu fazer uma cota reservada para empresas de pequeno porte, né? Se eu for fazer uma licitação cujo um item custe R$ 100.000, eu não posso ter uma cota. Agora, se esse item ele for até R$ 80.000, essa licitação ela vai ser exclusiva para microempresas. Então, a gente vai analisar, né? É uma licitação que tem cota reservada, que a gente pode dividir aqueles 20%, a gente pode tirar o 20% do quantitativo. Então, a gente vai sempre analisar essa divisibilidade dos itens que a Unifesp pretende comprar. E aí, todos esse item 1, ponto 2 e até o ponto 4, ele dispõe sobre o tratamento diferenciado às licitantes de pequeno porte e microempresas, né? E a gente tem que analisar no momento da elaboração se algum desses itens eles se adequam ao nosso termo de referência. O item 1.5 ele vai tratar sobre a vigência da contratação. Vou adquirir papel. Qual é o meu prazo para que o fornecedor entregue esse papel? Geralmente, a gente estabelece 30 dias. A Unifesp estabelece nos nossos documentos 30 dias. Então, eu vou pegar esses 30 dias, vou acrescentar de 90 dias, que é o prazo, mais ou menos, que a gente tem para pagar esse fornecedor, para que seja realizado o empenho. A gente vai sempre, no prazo de execução, a gente vai utilizar o prazo de entrega do recebimento do material, mais o acréscimo de 90 dias. E essa soma do prazo de recebimento mais esse prazo de 90 dias vai ser o prazo de vigência da contratação. E nós vamos estabelecer a partir de que momento que vai ser contado esse prazo. Geralmente, esse prazo ele vai ser sempre do momento do recebimento da nota de empenho. Importante que se leiam, né, as notas explicativas da Unifesp, ou nesse caso da AGU, pois ela dispõe sobre os regramentos jurídicos que se adequam a cada elemento disponível no termo de referência. Como eu já tinha colocado, tem alguns pontos do estudo preliminar que eles serão transcritos para o termo de referência, tá? Nós vamos entrar no nosso intervalo nesse momento, e um intervalo de 10 minutos, tá? E na volta vou estar demonstrando como deve ser realizada a justificativa da contratação e como deve ser elaborado. A gente retorna com a elaboração do termo de referência. Nosso intervalo será de 10 minutos. E na volta também teremos as respostas às perguntas.
vai ficar muito alto, não. Mas o pessoal está reclamando do áudio? Foi? Bom dia. Vamos retornar à nossa palestra. Retornando do intervalo, nós vamos responder algumas perguntas que foram encaminhadas via chat. A primeira pergunta foi como será a instrução desses processos quando mais de uma unidade da universidade necessitar a aquisição de produtos. Bom, nesse caso, Como assim, Patrícia? Por enquanto. Bom, nesse caso, quando mais de uma unidade necessitar de aquisição de um mesmo produto, o entendimento é de que a unidade que possui a maior demanda, ela vai ser responsável por orientar a instrução processual. Ela vai coordenar todas as atividades. Necessárias para a instrução desse processo, sendo que as demais unidades requisitantes irão atuar juntamente com a unidade de maior demanda. Só que a unidade de maior demanda, ela vai coordenar, como eu já coloquei, esse processo, sendo responsável pela elaboração dos documentos, tá? Pela efetivação, pela concretização dos documentos. Nós temos uma outra pergunta que fala o seguinte: para os processos de dispensa, os processos de dispensa entram nesse rol? Quem vai avaliar o caso das dispensas e inexigibilidade? Nesse primeiro momento, a DCO ela decidiu que a gente daria ênfase nos processos de pregão, o que fosse aquisição e contratação mediante pregão. Por quê? Hoje, a maior demanda da DICS são as contratações que são realizadas por pregão. Esses documentos, por exemplo, o documento de formalização da demanda, o estudo técnico preliminar e o termo de referência, eles podem ser utilizados para dispensa de licitação e para inexigibilidade, só que aí deverá ter uma pequena adequação, né? Nós estamos trabalhando, a DICS está trabalhando na elaboração de um modelo de documentos específicos para as contratações mediante dispensa de licitação e inexigibilidade. Em outro momento, assim que esses documentos estiverem prontos, que esses modelos estiverem prontos, a DICS estará disponibilizando no site e nós estaremos novamente fazendo uma outra palestra com o objetivo de orientar a instrução desses processos. De antemão, nesse momento, caso haja necessidade de contratar mediante dispensa ou inexigibilidade, né, vocês podem entrar em contato com a DICS através do telefone 7149-1036 ou 1034 e nós estaremos orientando pessoalmente sobre a instrução desse processo. Correto? Nós temos uma outra pergunta. Quais os casos que não é necessário o estudo técnico preliminar, não é necessário o estudo técnico preliminar? Bom, para todas as contratações de serviço, o estudo técnico preliminar, ele é obrigatório, né? Ressalvada as poucas hipóteses que estão dispostas lá na IN 5 de 2017, que são as dispensas e inexigibilidades de pequeno valor, né? Para todos os outros casos de contratação de serviço, a elaboração de estudo técnico preliminar, ela é obrigatória. Para a aquisição de material, o setor requisitante ele vai ter que fazer uma análise, né? Vai verificar se realmente há necessidade de uma elaboração de um termo de um estudo técnico preliminar. Por exemplo, você vai adquirir papel, né? Papel A4.
você vai verificar se realmente é necessário você parar para fazer um estudo técnico para aquisição de papel, que teoricamente é uma aquisição simples, que não exige nenhuma complexidade, geralmente tem uma gama muito grande de fornecedores que podem estar te atendendo e que não precisam de nenhum requisito especial para estar fornecendo papel A4, né? Então, vai ser a necessidade o setor requisitante vai verificar se existe a necessidade. Geralmente, esses bens mais simples de aquisição, eles não, assim, eles podem não é necessário, não é obrigatório a elaboração de estudo técnico preliminar. Deve ressaltar que quando não for elaborado um estudo técnico preliminar, o setor ele deve justificar, através de despacho, de um documento que vai estar acostado ao processo eletrônico, por que não foi feito esse estudo técnico preliminar. E essa justificativa, ela vai ser levada à consideração do ordenador de despesa no momento da autorização do início do procedimento licitatório. E qual é um caso, por exemplo, que aquisição de bens que precisa de estudo técnico preliminar? Recentemente, nós tivemos, por exemplo, a aquisição de sistema fotovoltaico, né, de energia solar. O sistema fotovoltaico, ele tem uma complexidade maior. Ele não é como se eu estivesse comprando papel, açúcar, caneta, não é a mesma coisa. Ele tem uns requisitos, né, que ele precisa que as empresas cumpram certos requisitos. Então, nesse caso, a DICS julga que é necessário a elaboração de um estudo técnico preliminar. Por exemplo, eu vou adquirir um sistema de refrigeração. Um sistema de refrigeração, ele também possui características que não são simples, né? Um sistema de refrigeração, elevadores, por exemplo. Os elevadores que foram adquiridos recentemente, eles têm um sistema de inteligência, eles têm requisitos que não é qualquer pessoa que vai atender esses requisitos. Então, nesses casos, a gente julga que é necessário um estudo técnico preliminar, né? Aí nós temos uma outra pergunta, né? Que é quanto ao fluxo de aquisição e de serviços. Né? A pessoa ficou com dúvida de quais documentos ele deve enviar. Então, a gente vai voltar um pouquinho e vamos demonstrar o fluxo novamente. O fluxo de serviços, né? Ou de aquisição de materiais. Primeiramente, o setor requisitante, ele vai elaborar o documento de formalização da demanda, vai encaminhar ao dirigente, o dirigente da unidade ele vai aprovar esse documento de formalização da demanda. Com base nisso, o setor requisitante vai elaborar o estudo técnico preliminar, caso for o caso, o termo de referência é obrigatório, vai realizar a pesquisa de preço e vai confirmar se os itens eles estão inseridos no PAC. Após isso, ele vai novamente enviar ao o chefe do setor, para que o setor aprove motivadamente o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Após esse processo, volta novamente ao requisitante para que ele possa incluir a lista de verificação. Ou seja, qual vai ser o fluxo? O requisitante faz o documento de formalização da demanda, elabora o estudo preliminar, pesquisa de preço, inclui o checklist. Somente após essa inclusão de todos esses processos, o processo eletrônico deverá ser encaminhado à DICS, depois de aprovado motivadamente, a PROAD, que a PROAD vai ter ciência e após vai encaminhar para a DICS, para que a DICS possa analisar a conformidade processual e concretizar o processo de contratação, certo? Aquisição de material, elaboração de DFD, elaboração de ATP, caso for, a elaboração de termos de referência, pesquisa de preço, confirmação do PAC, incluir lista de verificação, encaminha para a PROAD, encaminha para o setor de compras. Fluxo de serviços.
Fluxo de serviços. Nós teremos será um pouco diferente, né? Nós teremos a elaboração do documento de formalização da demanda, a inclusão do termo de ciência, a elaboração da equipe de planejamento, né? A constituição, na verdade. Vamos elaborar a DFD, incluir termo de referência, termo de ciência da contratação. Novamente, encaminha ao dirigente máximo da unidade para que o mesmo possa aprovar. No caso de serviços, após essa aprovação do DFD, esse DFD será encaminhado à DCO para que a DCO informe os integrantes do setor de licitação que irão compor a equipe de planejamento. Após isso, será solicitado autorização ao ordenador de despesa para a emissão da portaria de planejamento. Após a autorização da emissão de portaria de planejamento, será encaminhado à PROGEP para que a PROGEP emita a portaria de planejamento. Após emitida a portaria de planejamento, o processo volta ao setor requisitante para que o setor requisitante, nesse momento, planeje a contratação, realizando a elaboração do estudo técnico preliminar, a elaboração do mapa de risco, a elaboração do termo de referência e a elaboração da pesquisa de preço. Vai também, nesse momento, confirmar se as demandas estão no PAC. Após a execução do planejamento, o processo será encaminhado ao dirigente máximo da unidade para que o dirigente máximo da unidade aprove motivadamente o termo de referência e o estudo técnico preliminar. O processo, depois de aprovado pelo dirigente máximo da unidade, volta ao setor requisitante para que seja incluído a lista de verificação. Após a inclusão da lista de verificação, o processo será encaminhado à PROAD para que tenha ciência da demanda e que encaminhe o processo à DICS para que a DICS realize a conformidade processual para concretizar a contratação. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo chat, por e-mail, ou ainda, se ficou alguma dúvida quanto ao fluxo, vocês podem ligar, né, na DICS, nos telefones 7149-1036 ou 1034, que nós estaremos à disposição para tirar todas as dúvidas e prestar todos os esclarecimentos. Voltemos, então, ao termo de referência. No termo de referência, na hora do intervalo, a gente parou aqui na justificativa e o objetivo da contratação. Como eu já tinha mencionado, a justificativa e o objetivo da contratação, eles podem ser aqueles já mencionados lá no estudo técnico preliminar. Vocês podem apenas transcrever. Se quiser melhorar, pode acrescentar, pode acrescentar qualquer informação aqui, qualquer elemento novo que vocês achem necessário, que não foram contemplados no estudo preliminar, pode ser acrescido nesse momento na justificativa da contratação. Conforme eu mencionei, existe a necessidade da administração classificar os bens como comum. Como eu já mencionei, o pregão, a licitação na modalidade pregão, ela só é permitida para contratação ou aquisição de bens e serviços comuns. Então, aqui nós temos que estabelecer o porquê que é comum. Por exemplo, o papel A4, ele é um bem comum, né? Ele é amplamente encontrado, oferecido no mercado, né? Várias empresas fornecem vários armarinhos. No supermercado é encontrado papel A4, né? Então, tem o leque de fornecedores, ele é muito grande. E nenhum desses fornecedores precisam ter uma qualificação especial para vender papel A4, né? Qualquer empresa, qualquer armarinho no supermercado pode vender papel A4. Então, nós temos que falar o porquê que esse bem que a gente pretende adquirir, ele é comum. Não é só eu falar assim, ele é um bem comum, conforme dispõe a 10.520. Não é só eu colocar que é um bem comum. Eu tenho que falar o porquê
que esse objeto é um bem comum. No item 4 do termo de referência, nós vamos estabelecer os critérios de entrega e de aceitação do objeto. Como eu mencionei, os itens que não possuem nenhum destaque, você não pode alterar e você não pode excluir. Você só pode alterar os espaços, itens que estão em vermelho, amarelo ou azul. Aí, nesse caso, você vai estabelecer qual é o prazo de entrega, né? E, nesse momento, você vai verificar, vai analisar, vai verificar direitinho. Você tem que colocar um prazo que seja razoável, que não vai prejudicar fornecedores, que não vai fazer com que fornecedores sejam penalizados, vai verificar qual é a sua necessidade, né? A minha necessidade é urgente, eu pretendo ter esse material daqui a 10 dias. Né? Do momento que terminou a licitação, é 10 dias para me entregar. 10 dias é um tempo razoável? Por exemplo, se um fornecedor lá de São Paulo ganhar, ele vai conseguir entregar papel A4 aqui em Marabá em 10 dias? Então, isso tem que ser analisado. Esse prazo, vocês as unidades requisitantes, quem está elaborando o documento, é que dispõe. Mas a gente solicita que vocês tenham uma análise, um critério para determinar esse prazo de entrega de materiais, né? E esse prazo, ele vai ser contado quase que sempre a partir do momento do recebimento da nota de empenho. E você vai mencionar se você quer esse material de uma única vez ou de forma parcelada. Não precisa informar em quantas vezes serão parceladas. Você vai informar vai escolher uma opção ou outra, ou única vez ou parcelado. E vai informar o endereço que deve ser entregue o material. Os materiais, quase que em regra, eles devem ser entregues no almoxarifado da Unifespa. Sempre que a entrega for em Marabá, deve ser entregue no almoxarifado da Unifespa. Os campos fora de sede podem também acrescentar que esse material seja entregue nos campos de fora de sede. Se quiser que esse material seja entregue em Marabá, pode colocar Marabá, mas se quiserem que for entregue nos campos fora de sede, deve mencionar aqui o endereço correto para que os fornecedores tenham ciência, no momento de elaborar a sua proposta, que esse material vai ser entregue lá em São Félix de Xingu, lá em Rondon, do Pará, ou em Xinguara, em qualquer lugar que vai ser entregue diferente daquele local que seja Marabá. No item 4.2, vocês vão informar se esses produtos que vocês estão adquirindo é perecível. Geralmente, a maioria dos materiais que nós compramos não são perecíveis, né? Mas, caso for, vocês vão estabelecer se esse material for perecível. Se não for perecível, é só excluir esse item 4.2, tá? E se for perecível, vocês vão ter que ter uma análise maior quanto ao prazo de entrega. O item 4.3, os bens serão recebidos provisoriamente, estabelece o prazo de recebimento provisório. Esse recebimento provisório é aquele momento que chega o material, mas você não tem condições de analisar tecnicamente se aquele material ele atende todos os requisitos da contratação. Ou seja, você está atestando que está recebendo o material. Você não está atestando que aquele material atende os requisitos da contratação. Então, você vai ter esse recebimento provisório. A gente geralmente utiliza um prazo de 5 a 10 dias para esse recebimento provisório, tá? Que é só o momento que você só vai atestar o recebimento, não está atestando a qualidade desse material ou o atendimento às regras do edital. No item 4.4, eles falam que quando o material for rejeitado, por exemplo, você recebeu lá no prazo de 5 dias e quando foi no 5º dia você observou que aquele material não atende os requisitos do edital. Então, você vai estabelecer o prazo que o fornecedor tem para trocar esse material, né? Que o material deve ser substituído. Olha, fornecedor, esse material aqui não atende a nossa especificação. Você tem tantos dias para trocar esse material. E esse prazo de troca, geralmente, ele é o mesmo prazo de entrega, né? Vocês vão analisar a necessidade do prazo que os materiais devem ser substituídos. E após, nós temos o prazo do recebimento definitivo. Aqui eu estou atestando que, sim,
o material ele atende às necessidades e os requisitos da contratação. Deve ser observado que nesse item você deve observar os requisitos que estão dispostos no termo de referência. Por exemplo, no termo de referência, você colocou que, por exemplo, que queria comprar um balde de 5 litros. Só que, quando o material chega um balde de 5 litros. Só que você verifica assim, não, um balde de 5 litros não atende mais minha necessidade, eu quero um de 10 litros. Você não vai poder rejeitar o material porque você quer um balde de 10 litros. Você vai ter que... O motivo para rejeitar é só se não atende aqueles requisitos que estão dispostos no edital. Se você, no termo de referência, você falou que quer um balde de 5 litros, o fornecedor te entregou um balde de 5 litros, e agora você viu que essa necessidade era de 10 litros, você vai ter que aceitar o balde de 5 litros. Porque é a regra que está estabelecida no termo de referência, e conforme foi disposto lá no artigo 3º da 866, nós estamos vinculados ao processo de licitação, nós estamos vinculados ao termo de referência. Nós temos a obrigatoriedade de cumprir as disposições do termo de referência e do edital de licitação. Conforme eu já mencionei, só vai ser alterado os itens que estão em vermelho, amarelo ou azul. Os demais itens, é importante que o requisitante leia com atenção para ter noção do que está estabelecido no termo de referência, para que mais tarde não possa alegar qualquer desconhecimento às regras do termo de referência. No item 5, nós temos a obrigação da contratante, né? Que são as obrigações que a Unifespa vai ter junto ao fornecedor que está entregando o material para a gente. Geralmente, como pode ser observado, todas as obrigações, nenhuma estão em vermelho, ou seja, você não pode modificar essas obrigações que já estão aí, mas pode acrescentar informações, outras obrigações que você achar necessário. Nesse caso, as obrigações que forem adicionadas, você deve destacar visivelmente, por exemplo, o que foi adicionado. Por exemplo, se você adicionou esse item 5.2, no documento você vai fazer algum tipo de marcação que vai demonstrar o que foi modificado, o que foi adicionado. Porque quando a procuradoria for analisar o termo de referência, o requisitante utilizou o modelo da AGU, só que ele fez ressalvas. Adicionou novas cláusulas. Só que essas novas cláusulas, elas ainda não foram objeto de análise jurídica. Todas essas cláusulas constantes do termo de referência da AGU, elas já foram análise jurídica por um parecer referencial. O que você acrescentar não foi. Então, por isso que tem que estar destacado para que a Procuradoria ela possa identificar essas novas regras e possa verificar se essas regras elas estão em conformidade com a legislação. Como nesse caso o item 5.2 eu não adicionei, eu não deixo ele destacado. Só destaco o que eu adicionar ou alterar. No item 6 estão dispostas as obrigações da contratada. Como eu mencionei, existem várias obrigações. Mas podem ser só essas? Não. Você pode adicionar outras obrigações que achar necessário, certo? O que está em destaque em vermelho, você pode solicitar, sempre verificando a legalidade dessa solicitação, verificando se isso não está favorecendo nenhuma marca, nenhum fabricante, pois não podemos favorecer nenhum nem outro, nós podemos somente exigir uma qualidade de material. E se for mencionar marca, que seja só como referência e não como requisito de contratação. E aqui estão os documentos que vocês podem solicitar. Que a contratada, quando ela ofereça para a gente o produto, ela informe a marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia ou de validade. Vocês vão deixar ou retirar conforme a necessidade, conforme o juízo que vocês fizerem da necessidade. E vão ainda estabelecer
Se a proposta da empresa, ela deve vir acompanhada de manual do usuário, como uma versão em português, ou de uma rede de assistência técnica autorizada. Se não for necessário, só retirar esse item. Analisem, leiam com atenção, analisem para verificar se somente são essas as obrigações da contratada. Se vocês verificarem que existem outras contratações que sejam pertinentes ao objeto, pode ser adicionado. Lembrando sempre de deixar destacado para que a Procuradoria possa enxergar as alterações realizadas. Da subcontratação. O item 7, ele versa sobre a subcontratação. A subcontratação, ela só é permitida no caso de serviços. Nesse caso, como a gente está tratando de um termo de referência de compra, você só exclui o item. Ou então, você escolhe uma opção ou outra, né? Você só, como é serviços, como é material, você só vai falar que não será permitida a subcontratação desse objeto, por se tratar de compra. Não é nem preciso justificar. É só deixar essa redação e excluir essa redação. Excluir toda a redação de que trata sobre a microempresa. Só deixar que não será permitido a subcontratação do objeto licitatório. O item 8, ele nos fala sobre a alteração subjetiva, que é o caso quando uma empresa, ela, por alguma relação econômica, ela possa fazer uma alteração contratual do seu objeto. Ela possa ser incorporada com outra empresa, ela pode ser se tornar sócia participar do mesmo grupo da empresa. Então, nós vamos, como vocês podem observar, que não tem nenhum destaque, então vocês não precisam alterar esse item. O item 9, ele fala sobre o controle e fiscalização da execução. Novamente, vocês só precisam observar a questão, esse controle da fiscalização, só o que está em vermelho, né? Importante que vocês leiam para terem conhecimento. E aí, esse item 9.1.1, ele fala que todo material que for superior a 176 mil, o recebimento dele deverá ser composto de uma equipe de recebimento composta de, no mínimo, 3 servidores designados pela autoridade competente. Então, vocês podem só tirar esse destaque, né? Pode deixar essa cláusula só apenas tirando o destaque. O item 10, ele dispõe sobre o prazo e as condições de pagamento. Geralmente, o prazo estabelecido para pagamento, ele é de 30 dias. Todos os processos de aquisição, tanto de aquisição de material como de contratação de serviços, é disposto 30 dias, né? Salvo quando possui, por exemplo, um cronograma físico-financeiro, que mas para objetos bem comuns, por exemplo, no que foi a aquisição do sistema de elevadores, a aquisição do sistema de refrigeração. Mas, em regra, são 30 dias. E você vai precisar modificar somente esse item que estabelece o prazo máximo para a realização do pagamento. Todos os demais itens, você não precisa modificar. E todos esses itens, eles versam sobre a regularidade fiscal da empresa, a necessidade da empresa manter as condições, principalmente de regularidade fiscal, para que a administração possa efetivar o pagamento pelo serviço prestado ou pelo bem fornecido. Na cláusula 11, nós temos falando sobre o reajuste. É uma cláusula obrigatória, tem que ter em todo termo de referência. E aí, vocês vão verificar qual índice de reajuste se aplica ao objeto. Geralmente, até mesmo que se você observar a nota explicativa, quando não existe nenhum um índice inflacionário, você vai utilizar o IPCA. Quase que 100% das contratações, você vai utilizar
o IBGE como índice a ser utilizado para o reajuste de preços. Então, você vai só adicionar aqui nesse campinho em vermelho IPCA e IBGE. As demais cláusulas permanecem. No item 12, ele traz sobre a garantia da execução da garantia de execução. Esse item, ele trata-se somente para serviços. Pode ter para aquisição de material? Pode. Só que, assim, são casos bem específicos. Por exemplo, como eu já mencionei, vamos colocar na aquisição de sistema de elevadores, que é um objeto caro, um objeto que tem suas particularidades, né? A aquisição do sistema de refrigeração também. Agora, eu vou solicitar garantia de execução para papel, aquisição de papel, para essas compras mais comuns? Não, eu não vou solicitar. Então, eu só vou deixar essa cláusula, que não haverá garantia contratual para execução. E retiro todas as demais. E aí, pelas razões, você pode modificar esse texto e pode logo justificar que não será garantia por se tratar de uma aquisição comum. Essa pode ser a sua justificativa. E assim não haverá necessidade. Abaixo, nós temos a garantia contratual dos bens. Aí esse já já tem mais ligação à aquisição de materiais. Mas é todos os materiais? Não são todos os materiais. Por exemplo, eu vou comprar um computador. O fornecedor ele tem que me dar a garantia desse computador. Geralmente, a garantia é a garantia do fornecedor. Mas também pode ser uma garantia complementar. Então, vai ser estabelecido aqui, ó. Que prazo de garantia é esse que vocês querem, né? Observar que não extrapolem as garantias estabelecidas em lei. Aí aqui, ó, ele coloca: sugere-se a redação para material de consulta, para material permanente, né? Tem várias redações. E aí você vai escolher. É um material permanente? Vou colocar essa redação. É um material comum? Vou colocar essa redação. Ou então eu posso retirar por total essa cláusula, por ela estar toda em vermelha, e às vezes não se adequa. Por exemplo, se eu vou comprar papel A4, eu não vou pedir garantia do objeto. No item 14, nós temos as sanções administrativas. Se observarem, as sanções administrativas, elas estão somente para preencher alguns percentuais, né? Elas estão todas já contempladas, né, conforme dispõe a Lei 10.520, são aquelas estabelecidas, são as penalidades estabelecidas lá na 10.520, e aí você vai preencher somente os percentuais de multa, de período de licitar, qual período. Então, você tem que analisar. Por exemplo, eu vou colocar um índice alto. Geralmente, esse índice ele varia de 0 a uns 10%. E, dependendo se for um material, por exemplo, elevador, eu vou colocar um percentual maior. Mas tem que ser analisado para que o nosso objetivo também não é penalizar o fornecedor por entrega. Por exemplo, o fornecedor demorou, ele atrasou a entrega em um dia. Ele vai ter uma multa de 20% sobre o valor total do bem pela entrega de um dia, que às vezes nem foi culpa dele, às vezes foi culpa dos Correios, foi culpa da transportadora. Então, tem que ser analisado e tem que ser verificado a razoabilidade desses percentuais de multas.
E aqui, você pode ver que está em vermelhinho também o prazo que é estabelecido, caso a empresa seja penalizada a pagar uma multa, aí você vai estabelecer um prazo para que ela pague a multa, né? Esse prazo vocês podem verificar junto com o pessoal da DFC, qual é o prazo razoável para que seja emitida uma GRU e para que a empresa pague essa GRU para pagar a multa qual ela foi sancionada. No item 15, nós temos sobre a pesquisa de preço e os preços referenciais. Nesses momentos, nós vamos falar quanto que a nossa licitação está estimada. Por exemplo, eu vou comprar vários papéis. Eu vou comprar papel A4, papel A3, papel A0. E o conjunto dessa minha aquisição, ela vai dar R$10.000. Então, eu vou estimar aqui, R$10.000. Lembrando que eu só vou colocar esse valor se eu quiser, no caso, que o meu preço não seja sigiloso, pois os licitantes terão acesso a esse termo de referência. Se o requisitante optar pelo orçamento sigiloso, ele não deve mencionar o valor total da licitação, certo? E aqui vocês vão justificar. O custo estimado da contratação será tornado público apenas após o encerramento da fase de lance. No caso de orçamento sigiloso, vocês vão utilizar essa redação, mas no caso de orçamento não sigiloso, vocês vão utilizar essa redação ou ainda essa, falando que o preço máximo é esse. E vai ser para fins de desconto, quando a licitação for por desconto. Geralmente, a nossa recomendação é que se utilize a redação, a segunda opção de redação. Nesse momento, no item 16, vocês vão... o setor requisitante ele vai informar os recursos orçamentários. Licitação tradicional tem a necessidade de informar recurso orçamentário disponível para custear aquela aquisição ou aquela contratação. Se for uma licitação de registro de preço, nós vamos modificar essa redação. E aqui nós vamos indicar por que a licitação. A licitação será realizada mediante sistema de registro de preço, por se enquadrar numa das hipóteses do artigo 3º do Decreto 7892. E nós vamos falar o porquê. É porque eu não tenho condições de prever o quantitativo. Por exemplo, vai ser... Aqui, geralmente, a agenda de materiais da Unifesp, a de bens comuns, a agenda de bens comuns, ela é toda por sistema de registro de preço. Porque nós não sabemos previamente quanto que vai ser adquirido, quanto que as unidades vão solicitar. Somente no momento da solicitação do empenho, a gente sabe os quantitativos. Então, a gente não tem como ter uma certeza 100% de quais os quantitativos serão necessários. Então, a gente utiliza o sistema de registro de preço. A entrega vai ser parcelada. Ou então, eu sei quanto que eu vou utilizar no ano, mas eu não quero tudo de uma vez. Até mesmo porque, se eu comprar tudo de uma vez, eu vou ter dispêndio de recurso antecipado, eu vou ter que ter um local para guardar esse material. Então, eu vou querer papel, só papel. Eu sei que eu vou usar 100 resmas no final do ano, mas eu quero que seja entregue de forma parcelada. Metade em março, metade em janeiro, eu não sei como vai ser essa forma parcelada, mas eu não quero tudo de uma vez. Então, também é uma das hipóteses do sistema de registro de preço. Essa justificativa do sistema de registro de preço, ela precisa estar dentro de uma das hipóteses estabelecidas lá no artigo 3º do Decreto 7892, sempre. E como eu mencionei lá na nossa apresentação, que eu preciso ter uma justificativa, eu mencionei que o setor requisitante precisa ter uma justificativa
do agrupamento da licitação. A licitação vai ser feita por grupo. Eu quero que a minha licitação é formada de 10 itens, mas eu quero que ela seja por grupo, que só tenha um licitante vencedor. Eu tenho que justificar o porquê que eu quero que a minha licitação seja por grupo, tá? Voltando aqui ao item 16, eu lembro que a justificativa não pode ser utilizada. Justificativa, falta de recurso orçamentário. Não é falta de recursos orçamentário, imprevisibilidade de recurso orçamentário, não é justificativa aceitável para a utilização de sistema de registro de preço. Bom, e esse é o nosso termo de referência. Se quiserem adicionar alguma outra informação que vocês observem que não está contemplada nesse termo de referência, é possível. É só adicionar um novo subitem e deixar destacado, para que a Procuradoria ela possa observar quais foram esses itens que foram adicionados no termo de referência. Correto? Perguntas sobre o termo de referência? Podem ser enviadas pelo e-mail e pelo chat. Conforme eu informei, os modelos que devem ser utilizados de termos de referência, eles se encontram nesse endereço aqui. E aí tem uns posicionamentos que eu gostaria de falar acerca do termo de referência. Como eu já mencionei anteriormente, o setor requisitante ele deve adicionar ao modelo disponibilizado pela AGU a justificativa da adoção do sistema de registro de preço e a justificativa do agrupamento em licitações, né? Deve estar lá no termo de referência. E esses dois itens não estão, conforme pode ser observado agora há pouco, que não estão contemplados, mas são exigidos, né, que conste no processo. E a DICS compreende que o melhor local onde esteja essa justificativa seja no termo de referência. Reforçar novamente que a justificativa da adoção do sistema de registro de preço deve estar conforme as hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7892. Não deve fugir dessas hipóteses. Ainda acerca do termo de referência, o mesmo deve ser aprovado motivadamente pela autoridade competente do setor requisitante, que conforme dispõe o decreto 10.024 e conforme também dispõe a lei do processo administrativo, que menciona que todos os atos da administração pública eles devem ser motivados. Destaca-se que essa aprovação motivada ela deve ser feita através de documento em separado do termo de referência. Geralmente, esse documento de aprovação motivada do termo de referência e do estudo técnico preliminar, ele deve ser realizado através de um despacho, né? Recomenda-se a utilização dos modelos disponibilizados pela AGU, e o endereço é esse. Ainda sobre o termo de referência, deve-se destacar que o mesmo ele é tão importante para o processo licitatório e processo de contratação que alguns autores o consideram o código genético da licitação e do contrato. Ou seja, toda a execução de um objeto, de um contrato, todos os requisitos da aquisição de um bem, eles devem estar de forma clara no termo de referência, para que a gente possa conseguir comprar o melhor produto, para que a gente possa ter a melhor execução de serviço. Tudo isso deve estar claramente no termo de referência. Só um momento.
Na prática, o termo de referência materializa o planejamento existente de uma determinada instituição, estabelecendo a conexão entre o plano de aquisição, lá o nosso PAC, e a contratação propriamente dita. O termo de referência, ele é a finalização da fase interna do procedimento de licitação, do procedimento de compras, né? A gente vem desde lá do nosso documento de formalização da demanda, a nossa elaboração do estudo técnico preliminar, tudo isso vai culminar na elaboração do termo de referência, que vai ser o norte dos fornecedores no momento de oferecer suas propostas. E o termo de referência, ele tem algumas das funções já citadas, né? Que essas funções são demonstrar as necessidades da administração para quem pretende fornecer para a administração, permitir a correta elaboração da proposta pelo licitante, né? Quanto mais claro o termo de referência, o que a administração pretende comprar, melhor vai ser a proposta que o licitante tem a oferecer para a administração. Uma dessas funções é tornar viável a execução do objeto, já determinando as suas diretrizes, viabilizar a competitividade, ou seja, do momento que eu tenho um termo de referência, que ele esteja com condições claras de participação e que não esteja privilegiando ninguém, a administração pública ela aumenta a competitividade e, consequentemente, vai adquirir um produto por um preço menor. Não quer dizer que um produto de menor qualidade, né? Por um preço melhor e ainda assim de qualidade. Vai evitar aquisições irracionais, ineficientes e desnecessárias para a administração. Nós só devemos realmente instruir um processo licitatório para aquelas necessidades realmente que sejam coerentes, né? Que a gente realmente tenha necessidade de utilizar esse material, de executar esse serviço. Ainda sobre o termo de referência, a elaboração do termo de referência segundo o TCU é obrigatória para toda contratação, independente da forma de seleção do fornecedor. Se essa seleção do fornecedor ela vai se dar por meio de licitação ou por meio de contratação direta ou por adesão à ata de registro de preço. Ou seja, eu quero comprar, independente se vai ser por pregão, se vai ser por contratação direta, se vai ser por uma dispensa de licitação, por uma inexigibilidade, por uma adesão de registro de preço, sempre eu vou ter que ter o termo de referência, sempre eu vou ter que ter o documento de formalização da demanda. Ainda sobre o termo de referência, o TCU ele coloca o seguinte, que um termo de referência incompleto ou inconsistente elevará significativamente o risco de apresentarmos termos de referência cujo conteúdo não permitirá selecionar a proposta mais vantajosa para a administração ou a um contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com consequentes desperdício de recursos públicos. Ainda segundo o TCU, na decisão 1147 de 2010, nos processos licitatórios promovidos sobre a modalidade pregão, justifique adequadamente a necessidade da contratação. Ou seja, eu tenho que justificar a minha necessidade da contratação. Para que eu quero adquirir aquilo? Em observância aos dispostos no artigo 9º, inciso 3º do Decreto 5450, hoje Decreto 10.024 de 2019, e no artigo 3º, incisos 1 e 2 da Lei 10.520. Com o objetivo de evitar falhas observadas no âmbito do pregão eletrônico para registro de preço, né? Essa foi uma decisão. Cuidando, em especial, para que a motivação existente no processo reflita verdadeiramente as necessidades reais de especificação do objeto licitado. Vamos responder algumas perguntas que foram encaminhadas. A pergunta é: que itens não podem ser considerados comuns? Por exemplo, se o número de fornecedores do item for reduzido. Bom, um item que não é comum é geralmente alguma coisa que a gente encomende sobre uma demanda específica nossa. Por exemplo, a gente quer contratar... definir algo comum que não seja comum é muito difícil. Geralmente, tudo é comum. Agora, se eu quero alguma coisa sobre encomenda, eu quero, por exemplo, que
certa empresa cria um software para a Unifespa que tenha características especiais, que os outros softwares delas não possuem essas características. E essas características sejam somente para atender às necessidades da Unifespa. Isso não é um bem comum. Eu vou estar contratando alguém para fabricar algo sob medida, né? Algo que vai atender somente à necessidade da Unifespa. Então, não é comum. Por exemplo, uma obra. Uma obra não é comum, não é algo comum. Então, uma obra, eu não posso contratar por pregão. Obra, eu vou lá para as outras modalidades de licitação, porque por se tratar de uma coisa específica, né? Isso é não comum. Deve ser analisado muito bem. Mas, geralmente, todos os materiais ou serviços que a administração vá contratar ou adquirir, eles são enquadrados na classificação de serviços comuns. Itens com fornecedores reduzidos não é caracterizado comum. Pode ter um mercado pequeno, mas se tem mais de um, deixa de ser exclusivo. E quando não é exclusivo, ele se torna comum. Outra pergunta: de que forma posso mencionar marca no processo de aquisição para conseguir a melhor qualidade? Exemplifique. Você pode descrever, né, o seu item, colocar toda a especificação que você necessita e pode colocar assim, no final da descrição. Similar à marca tal, similar ou de melhor qualidade à marca tal. E aí, por exemplo, um computador. Eu quero ele da Dell. Então, não vou colocar as especificações técnicas da Dell, mas eu vou colocar que eu quero alguma coisa que seja similar àquele computador, modelo, que seja similar da Dell, ou que tenha qualidades superior àquela marca, aquele modelo da Dell. Sempre colocar a palavra similar. Nunca colocar a palavra quero da marca Dell. Não, eu quero um produto similar ao modelo tal da marca Dell. Quando usar o formulário e quando usar o CIPAC. Eu vou utilizar os dois ao mesmo tempo. Sempre eu vou utilizar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acho que o formulário é aquele formulário de demanda de formalização da demanda, né? Então, o que acontece? Primeiro passo, eu vou elaborar o documento de formalização da demanda. Elaborado aquele documento de formalização da demanda, eu vou transformar esse documento num PDF e vou abrir um processo no CIPAC, processo eletrônico no CIPAC, e esse processo eletrônico, ele que vai ser todo o processo que vai substanciar a contratação ou aquisição. Todos os outros mais documentos, eles vão estar naquele processo licitatório que você abriu lá no CIPAC, tá? Então, CIPAC e formulário, eles sempre vão estar juntos. Outra pergunta. Verifico que há necessidade de inserir o número do processo no TR, correto? Então, tenho que abrir antes um processo no CIPAC para gerar o número do processo? Sim. Você vai abrir um processo no CIPAC no momento que você elaborar o documento de formalização da demanda. Elaborou o documento de formalização da demanda, o processo vai ser aberto, certo? Até mesmo porque você vai encaminhar esse documento de formalização da demanda para a ciência e aprovação do gestor máximo da unidade através do CIPAC. Tudo em processo eletrônico. Tudo que a gente fazia, que a Unifespa, que os setores faziam anteriormente no processo físico, vai ser feito agora no processo eletrônico. O processo eletrônico, o primeiro documento vai ser o documento de formalização da demanda, e aí, todos os demais atos, eles vão ser feitos nesse processo eletrônico. E quando for lá da elaboração do termo de referência, que o número do processo deve constar no termo de referência, o processo eletrônico ele deve estar instruído, devidamente instruído. Eu só queria reforçar novamente que este vídeo ficará disponível no canal da Unifespa, né, para consultas futuras. E estamos abertos a qualquer esclarecimento, perguntas que estiverem.
Nós vamos encerrar agora essa palestra pela manhã e à tarde nós vamos voltar com a pesquisa de preço. Abordando a pesquisa de preço, demonstrando alguns exemplos de como fazer a pesquisa de preço, de como consultar o código CATMAT, de como acessar o painel de preços, de como verificar outras contratações similares com os órgãos e dispondo sobre algumas pesquisas com fornecedores e em sites especializados em mídia eletrônica, certo? Obrigado por todos pela participação agora de manhã. E eu reforço também que à tarde a gente vai falar sobre o PAC, né? Então, quem tiver dúvidas, permaneçam todos com a gente. A partir das 2h30, nós estaremos de volta com a nossa palestra. Perguntas podem continuar sendo encaminhadas pelo e-mail e até mesmo pelo chat, que nós estaremos respondendo no período da tarde. Agradeço a participação de todos agora pela manhã. Muito obrigada. E até mais.